Você venceu na vida, em alguns aspectos, talvez na grande maioria. Quem venceu junto quando você venceu? É só sobre isso. Quando eu venço, um monte de gente precisa vencer junto. Mas homem e mulher nunca caminham juntos. Né? Tem um livro aí de 1990 que deveria ser reeditado. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Sim. São dois planetas totalmente diferentes. E os dois têm as suas funcionalidades, a sua beleza e a sua riqueza. Por isso são muito complementares. E é por isso que homens se relacionam com mulheres mais novas, normalmente? Para estarem mais ou menos batendo na... Faz muito sentido. Para poder equalizar aí essa mente aí. E para o homem entrar nessa função que ele se dá tão bem, que é de proteger, de cuidar. Então o homem nesse lugar aí de se relacionar com uma mulher muito mais nova, ele consegue exercer esse papel que para ele é tão fundamental. O homem, para se sentir amado, ele precisa se sentir admirado. A mulher, para se sentir amada, ela precisa se sentir cuidada. Faz sentido. Então essa mulher que olha para esse homem e diz, nossa, você é o cara, nossa, você é muito bom no que você faz, nossa, você é um grande empresário, nossa, isso o homem derrete. Essa é a sensação dele de que ele está sendo amado. A mulher gosta de ser cuidada. Então até aí as perspectivas são absolutamente diferentes. Mas isso não mudou ou mudou? Porque hoje em dia a gente vê até o papel do homem sendo questionado, né? Muito homem fragilizado, não consegue fazer esse papel de cuidador, de cuidado, Eu vejo principalmente nesses movimentos aí de Red Pill e tal, um monte de homem quebrado e coloca a culpa na mulher. Já viu isso daí, né? O que você acha que está acontecendo? O papel não mudou. O papel continua o mesmo. Qual é o problema, então? O nosso cérebro, em termos de estrutura, ele não evoluiu. A gente ganhou em cultura, mas o nosso cérebro estruturalmente... É o mesmo. É o mesmo. Então, as questões lá da caverna, elas continuam muito evidentes no dia de hoje. O homem da caverna, ele defendia, protegia e provia. Esse era o papel dele. Continua sendo o mesmo. Ele saía para caçar, trazia... A caça e protegia para que o bicho não entrasse lá e comesse todo mundo. Isso. Continua sendo o mesmo papel. A questão é o quanto cada um de nós assume esse papel, né? E isso não tem a ver com condição sexual e nem... Isso tem a ver com a nossa biologia e com aquilo que nós somos convidados a ser. O homem tem testosterona, o hormônio da força. Isso o faz diferente da mulher. O lugar de mulher é onde ela quiser. Não, não é. Não é mesmo. E essa tá longe de ser uma fala que contraria. Muito pelo contrário. E até porque eu não me colocaria nesse lugar. Uma mulher não carrega um saco de cimento que o homem carrega. Ou se carrega, carrega com muito mais esforço. As fibras musculares são muito maiores, a força é outra. Por outro lado, o homem não cuida de um bebê como a mulher cuida. Eu sou um grande pai, Não, você não tem progesterona. Você não tem. Você não tem a percepção, você não tem a sensação. Ocitocina ali após o parto. A vaca recebe ocitocina para o leite descer. Nós estamos falando aí de química. Biopsicossocialmente nós somos diferentes. Aí vem esses discursinhos da modinha, Red Pill, feminismo, machismo, sei o que lá. Isso são discursos culturais. Então quando a mulher ela quer ocupar o lugar que o homem deveria ocupar, a gente tem um problema. Nós estamos em disfunção. Se eu pegar, uma pessoa perdeu o braço, e a gente vê muitos vídeos sobre isso, sobre superação. A pessoa não tem braços e ela come com os pés, ela pega a colher, ela faz, mas a perna está em disfunção. Sim. E aquela perna está sofrendo para fazer aquele papel. Faz, eu não estou dizendo que não faça. Pinta com o pé, mas está em disfunção. Eu já tive um amigo que era pintor, ele sofreu um derrame e começou a pintar com o lado esquerdo. Era outra coisa, não era a mesma arte, né? Vai gerar mais sofrimento, inclusive. Então, biopsicossocialmente, nós somos formatados. Tem um livro muito bom que vai falar sobre isso. Nós somos formatados para algumas funções. Isso não muda. Independente de cultura e de moda, do que as outras pessoas estejam falando. O homem pode ser muito bom em funções domésticas, eles são excelentes pais. Eu acho linda a função do homem estar mudando. O homem troca fralda, ajuda, cuida do bebê, mas ele não vai ser uma mãe, um pai e mãe. Não vai ser. E aí o Freud dá um banho nisso até hoje, cento e tantos anos depois. Que o Freud vai falar do papel do homem, do papel da mulher, do papel do pai, do papel da mãe, e o quanto eles são imprescindíveis. O pai introduz a autoridade na relação.
Ah, o pai, se não tem pai. Quando o Freud fala de pai, ele fala de figura paterna. Pode ser o pai, pode ser o tio, pode ser o avô, pode ser o professor de educação física. Alguém vai ocupar esse espaço. A mãe ocupa o lugar do afeto. A mãe protege da vida, o pai empurra para a vida. A mãe traz o amor, o pai traz a autoridade, o pai traz a cisão, o pai traz o não vai fazer. Não funciona assim. Tem hora para chegar, tem limite, não responde assim, aprende a respeitar, mulher se trata assim. Esse é o papel do pai. Freud vai falar disso, Lacan vai falar disso, Winnicott vai falar disso, e o quanto isso é psiquicamente imprescindível. Por isso é que eu falo, não é sobre cultura, é sobre hardware e software, que vem lá de trás esse hardware e esse software. A cultura, ela agrega algumas perspectivas, mas ela não muda o hardware e o software, por mais que a gente queira. São dois papéis imprescindíveis para a saúde psíquica do indivíduo. Então, são essas leituras aí que precisam ser feitas e revistas para que a gente tenha uma qualidade existencial e social melhor do que a que a gente está tendo atualmente. E também os casais hoje em dia não têm muita paciência para resolver os problemas, né? É muito fácil se separar, é muito fácil desistir, né? E aí é o Bauman que vai falar disso, né? De relações fluidas, de amor líquido. Se eu fosse reescrever o conceito do Bauman, eu escreveria agora amor gasoso. Ele já saiu do livro. Tá pior do que o líquido, tá gasoso. É isso. Se perdeu, né? O amor, de novo, meu doutorado é em neurociências. O amor também é sobre neurotransmissor. Existem relações serotoninérgicas e relações dopaminérgicas. Explica pra gente. Serotonina é o neurotransmissor da demora. Nós dois somos casados, vamos criar uma situação psíquica. E você me passa raiva hoje. E eu vou pensar sobre isso, e amanhã eu vou pensar, cara, mas o Rogério é gente boa, ontem ele estava alterado, e acima de tudo eu amo, e ele é o homem que eu escolhi para passar o resto dos meus dias. Isso é serotonina. É o hormônio, o neurotransmissor que te faz pensar e que te faz demorar, e que te faz ir além do outro. Não tomar uma decisão... A dopamina é o neurotransmissor do prazer, Caio. Eu te amo! Eu adoro adolescente, eu tenho uma filha adolescente... Eles começam a conversar hoje, amanhã já tô chamando um moço de amor. E também é a pior pessoa da vida no dia seguinte. Depois de amanhã. Em 3 dias, ama, desama, odeia e bloqueia. Isso é dopamina. Isso é dopamina pura. Isso é relação dopaminérgica. Isso é relação gasosa. As pessoas não têm tempo e nem paciência mais para se demorar na presença do outro. E por quê, hein? Por causa do número de opções? O que é? Por causa do número de opções, por causa do número de estímulo e porque o nosso cérebro está muito viciado nisso. Nosso cérebro está muito viciado em pico. Então eu tenho um pico extremo de prazer. É a mesma coisa que você passar o videozinho aqui e passar as relações. Assim. É isso. Vai passando. É isso. Olha o Tinder. Era o menu, exatamente. Essa daqui eu não gosto. Então a gente ficou muito viciado nessa perspectiva gasosa de relacionamento. Eu fico com você enquanto me interessa e me dá prazer. Se amanhã você não me dá prazer, eu te descarto. Aí eu vou atrás de outro prazer. E aí é prazer financeiro, é prazer sexual, é prazer existencial. Um casamento para durar 25 anos? Que é isso? Você tem que ter muito saco. Muita serotonina na veia. Porque tem dia que a pessoa te passa raiva e você fala, gente, eu desejo que faleça. Que desencarne nesta noite. E é normal, né? Isso é humano e a gente precisa voltar a falar sobre isso. É verdade. Eu não posso... Não, tem dia que você quer que a pessoa morra. Desencarne. Naquele dia, você fala, poderia falecer hoje. No outro dia, você acorda e fala, cara, mas aquele dia, aquela situação, suporta minha mãe, no hospital, eu tava com febre, ou com o jeito que cuida dos meus filhos. E aí você repensa e você fala, cara, não tá tendo gente assim, eu vou repensar. Aquilo ali foi uma pedalada errada. E aí você... É isso que a pessoa tem que entender. Tá difícil, né? E às vezes a pessoa troca um problema por outro igual. Ela vai ter o mesmo problema repetidas vezes em toda a relação, né? Quando um problema é ela se resolver antes. Até porque ser humano, né, Vilela? Nós estamos falando de ser humano. O Nietzsche tem uma frase que é maravilhosa. Sendo eu humano, nada do que é humano me é estranho.
Nós somos acessíveis a todas as questões. A gente também passa raiva nos outros, a gente também faz ciúme, a gente também pisa na bola. Então, se a gente for começar a descartar as pessoas por essas perspectivas, nós estamos perdidos. Eu brinco que nas relações hoje a gente faz igual o Neymar, a gente até cava a falta. Você põe o pé pra pessoa cair. Você fica esperando, né? Você põe o pé pra ela cair assim, ó. Você cria uma situação... Você marca um horário e fala, quer ver que a pessoa vai atrasar? Ela vai atrasar, certeza. Fala um negocinho só pra provocar, só pra ela te dar uma resposta grossa, e você fala, tá vendo, tem que ser grossa, por isso que eu vou separar mesmo, porque não dá pra andar com gente igual você, não sei o que lá. Você que provoca. Eu adoro em relação quando a pessoa fala, você sempre faz isso, né? Você nunca faz isso, vira sempre e nunca, né? E aí as relações vão pra um lugar de radicalismo que não há possibilidade de existência. Mas qual que é a solução, então? A solução é a gente voltar um pouco para essas perspectivas. É desacelerar. E começar a pensar muito sobre dopamina. Sobre esse neurotransmissor que vicia tanto a gente. O que acontece com dopamina? E em várias possibilidades. Desde o açúcar, que eu tenho um pico de prazer alto e depois eu caio, a filme pornográfico, a relações líquidas gasosas, isso tudo é pico de dopamina, excesso de celular. O que o meu cérebro faz com dopamina? A dopamina, ela tem uma biologia, um funcionamento muito parecido com o da cocaína. Você tem um pico de prazer e depois você tem um pico de depressão. O seu cérebro, ele não está acostumado com picos, de nada. Aliás, nem o nosso corpo está acostumado com pico. Tanto que quando eu me alimento com alguma coisa, tem um índice glicêmico alto, meu pâncreas entra no jogo, manda insulina para diminuir o índice glicêmico. Nosso corpo não está acostumado com excessos. Então eu estou ali assistindo alguma coisa, eu tenho um pico de dopamina. O meu cérebro baixa a minha sensibilidade à dopamina, porque ele fala, se eu ficar desse jeito aqui recebendo essa quantidade de dopamina, eu vou adoecer. Então ele dessensibiliza da dopamina. E cada vez eu preciso de um pico de dopamina mais alto, mais alto, mais alto, para que eu atinja o mesmo nível de prazer. Então é começar a trabalhar essas questões também. Olhar um pouco para o quanto a gente se hiperestimula e diminuir a quantidade de estímulo em todos os aspectos aí da nossa vida. E falando de relacionamento ainda... quando o pessoal te procura naquela fase já problemática, tipo, vou separar, ou quando você escuta essas pessoas, já não aguento mais, você tem alguma coisa que você vê e fala, realmente esse casal não tem saída ou sempre tem saída? Eu sempre... Claro que estamos tirando a parte de agressão, a parte aí... Isso daí tudo bem, mas eu tô falando de brigas mesmo pesadas ou recorrentes, porque eu vejo meus pais brigam, eles estão, sei lá, 56 anos... Sua mãe ali, bate na porta errada. Exatamente, eles brigam até hoje, mas estão juntos, né? Eu duvido que se eles começassem o relacionamento agora, vocês iam estar juntos, na primeira briga já tinham separado, né? E deve ser fofo as brigas deles, né? Hã? Deve ser fofo os dois brigando. Não, nada fofo, tá louco, é criatura, você não sei o quê. Mas é bonitinho porque velho se implica. Velho se implica o tempo todo. Implica o dia inteiro. Como era a minha abordagem em consultório? Sempre que vinha um casal com questões extremas, a minha pergunta sempre era, e para mim essa é a pergunta, vocês se amam? Porque eles vinham falando sobre os problemas. Ele me traiu, ela é chata, ele não cuida, ele não trabalha, ela só fica na mãe dela. Vinha com a lista de problemas. Eu falava, não vamos falar sobre os problemas. Os problemas a gente trata nas próximas sessões. A pergunta indispensável é, vocês se amam? Porque se houver amor, todas as possibilidades são reversíveis. Se não houver amor, nada é reversível. E o amor? A gente teve um episódio no final do ano passado com a Lucelena e a gente estava falando sobre amor e ela falou que amor era uma decisão, né? Tem pouco a ver com sentimento e mais com decisão. Você decide amar uma pessoa. E a partir desse cuidado que você tem todo dia, a partir dessa atenção, esse amor é impossível dele não florescer. Desde que você tome essa decisão, né? Ele é decisão e ele é ato, né? Amor não é um sentimento. Eu acordei amando. É um exercício, né? Amor é atitude. Amor é você acordar de manhã, ir lá na cozinha, tomar um copo d'água e trazer um copo d'água e dizer, meu bem, trouxe um copo d'água pra você porque eu tava com sede. Imaginei que você pudesse estar também. Pois é. Amor é atitude. Amor não é sentimento. Amor é pedir desculpa. Amor não é assim, abrir a porta do carro. Não é sobre isso. Amor é preocupação. Mandar uma mensagem. Já almoçou? Quer que eu leve alguma coisa para você? É esse tipo de situação.
Eu falo, e é bem... Não vai ser muito difícil de eu me emocionar, porque eu me emociono muito fácil. Eu perdi minha irmã agora em julho, tem 3 meses. E eu falo assim que eu vi várias manifestações de amor. Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem, por alguma razão ela descobriu que eu estava velando a minha irmã naquele momento e me mandou uma mensagem, estava dentro do velório. E me mandou a seguinte mensagem: doutora, estou aqui no velório, não a conheço, o meu sonho é te conhecer e te dar um abraço. Mas hoje o dia não é para isso. Permanecerei no velório até a hora que a senhora enterrar a irmã da senhora. Estou aqui para, e listou. Se precisar de água, se alguém precisar de comida, se alguém precisar ser levado no hospital, estou aqui para servir a família da senhora. Em outro momento eu vou dar esse abraço e esse sonho de conhecê-la. Mas eu estou aqui em atitude para cuidar da senhora e da família da senhora, porque eu imagino que não está sendo fácil. Isso para mim é amor. É quando você vai além. É quando você pensa sobre a necessidade do outro. E aí é uma coisa que a gente perdeu muito e que as pessoas antigas tinham muito. É você bater na porta do outro e falar: ó, eu fiz um bolo de fubá, queria trazer um pedaço pra você aqui. Pois é. Essa era comum. Ontem foi o lançamento do livro e as pessoas só entravam na livraria se fossem comprar o livro, porque era noite de autógrafo, não dava para receber todo mundo, milhares de pessoas. Uma pessoa ficou lá no vidro, batendo e me dando tchau. Eu fiz assim: entra, e pedi para liberar. Aí ela veio com um guardanapo e me entregou, falou: doutora, eu não pude comprar o livro da senhora, mas eu gostaria do autógrafo da senhora. A senhora autografa aqui no guardanapo, porque eu quero levar essa lembrança. Falei: por que você não pôde comprar o livro? E ela começou a chorar. Ela disse: porque eu não tenho dinheiro, mas em algum momento eu vou ter e eu quero levar esse livro. Eu falei: o livro é seu. Catei o livro, autografei e entreguei. Eu acho que atitude, ela fala muito. E é tão pouco e é tão simples. O que você pode fazer pelas pessoas que estão ao seu redor? O que você pode fazer pela pessoa que trabalha dentro da sua casa? É justo você passar um Natal com a sua mesa regaçando de trem, sobrando, o dia vai jogar fora, e a sua funcionária está fazendo o maior esforção para conseguir comprar um peru? Então, assim, essa conta para mim, ela não fecha. Então, são coisas tão minúsculas, que a gente pode fazer como atitude de amor pelo outro e a gente não faz. E todo mundo pode fazer alguma coisa. Todo mundo. Ninguém é tão pobre que não possa fazer. O cara que recolhe o lixo na porta de sua casa, é você perguntar, 3 horas da tarde, se fosse você, talvez você estaria com sede, com calor. É você perguntar pro cara: véi, tá com sede? Correr lá dentro com uma garrafa e entregar. Não é possível que você não tenha um copo d'água para dar para uma pessoa. Então, amor para mim são essas atitudes diárias. Tanto que Jesus é muito sábio, né? Teologicamente ou psicologicamente, do jeito que você quiser pensar ele, ou filosoficamente. Jesus diz que amar não é uma escolha. Amar a todos. Jesus manda a gente amar a todos, amar a Deus. Inclusive os inimigos. Aí você fala: não, mas que difícil. Uma coisa é amar, outra coisa é gostar. Jesus não mandou a gente gostar de todo mundo. Gostar é conviver. Gostar é querer na sua mesa. Gostar é chamar para tomar um vinho. Gostar é querer ver o futebol junto. Amar é para todo mundo. Amar é um copo d'água, é um respeito, é um desejar bem. Isso é amar. E isso dá para fazer até pelo cara que tá lá na colônia penal. Pois é. E ainda falando de amor, o problema de hoje em dia no mundo é falta de amor? Realmente, você acha? Porque eu acredito. Vendo as redes sociais e esse ódio, essa falta de paciência, né, que as pessoas têm. Eu acredito profundamente. E qual é a raiz disso, essa falta de amor? Nós fomos nos distanciando daquilo que nos era mais precioso, né, Vilela? A vida, ela não é muito complicada, ela é bem simples. Também acho. É simples. Se você começar a olhar para aquilo que é mais precioso, não precisa ampliar, não. Nós começamos a escrever livros sobre propósito. Qual o meu propósito? Não, propósito é muito grande. Arruma sua cama, trata bem sua funcionária, seja idôneo com as pessoas. Vamos voltar ali, faz o dever de casa primeiro. Se você fizer o dever de casa, aí você amplia. Aí você queira virar Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, mas primeiro arruma sua cama, cuida do seu quarto. A pessoa não arruma a casa e quer consertar o mundo, né? Preocupa com quem vai usar o banheiro depois de você. Se você fizer essas mínimas atitudes, você já revoluciona o mundo e a história da humanidade. Eu sempre falo sobre isso. Quem vence quando você vence? Você venceu na vida, em alguns aspectos, talvez na grande maioria. Quem venceu junto quando você venceu? É só sobre isso. Quando eu venço, um monte de gente precisa vencer junto comigo. Eu preciso carregar.
Agora, graças a Deus, tive a oportunidade de trocar minha casa, comprar uma casa que eu gostaria de ter. Quando eu entrei para dentro da minha casa, eu imaginei o que a minha funcionária sentiria. Ela nem casa própria tem. Você já imaginou? Ela trabalhando numa casa daquela grande, cheia de coisa lá, e ela pensar que ela nunca teve uma casa no nome dela com 60 anos de idade? Quem vence se você vence? E aí eu falei para ela, vamos lá, vamos comprar a sua casa? Agora a gente pode, agora nós vamos comprar a sua casa. E o quanto ela ficou emocionada de trazer o papelzinho e dizer, patroa, com 60 anos eu vou ter uma casa no meu nome. Isso não é boniteza, isso não é caridade, estou aqui falando para impressionar ninguém não. É quem vence quando você vence. Se você vence sozinho, você não venceu. Você só é famoso, você não fez sucesso. Fazer sucesso é quando todas as outras áreas da minha vida são contempladas. Quando eu sou uma pessoa melhor, quando eu faço as pessoas melhores ao meu redor, aí eu fiz sucesso. Senão eu só fiz fama. Fama não vale nada. Então vai virar agora uma consulta pessoal. E quando você... Eu concordo muito com o que você fala, assim, que quando você vence, muitas vezes pessoas vencem com você, mas e quando você tem essa responsabilidade nas costas de que você não pode falhar porque muita gente depende de você? Isso é uma... Quando você chega numa idade, você vira o pai dos seus pais. Você vira... você tem funcionários, você tem um pessoal todo que se você tá mal, se você adoece, se você não tá bem de cabeça, todo mundo é influenciado por isso. E essa carga, como você resolve? Porque muitas vezes é uma coisa imensa para carregar, né? Você precisa trabalhar isso dentro de você e entender qual que é o seu lugar no mundo e a que você foi chamado, né? Alguns foram chamados para ser ovelha, né? Tá ali no meio do redil, e alguns foram chamados para ser pastores. E eu acredito muito que isso a gente não escolhe. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Isso a gente não escolhe. Eu também passo por isso. Hoje a nossa empresa tem um monte lá de funcionário e é exatamente isso. Eu falo, se a minha cabeça não estiver boa, mas isso não tem muita escolha, não. Algumas pessoas nascem com esse chamado, com essa perspectiva e é abraçar essa responsabilidade. Super concordo com você. Não é leve, não é fácil. Tem hora que dá vontade de desistir. Essa semana eu estava lendo a biografia de Santos Dumont, você deve conhecer, né? Sim. Quando ele viu que o avião dele estava sendo usado pela guerra, ele entristeceu tanto que morreu logo depois. Não sabia desse detalhe, né? Santos Dumont, ele sonhava com as alturas, mas ele pensava assim, isso aqui vai ser maravilhoso. Nós vamos diminuir distâncias. De repente, ele vê o avião deles, a invenção soltando deles. Bomba. E aí, na biografia fala, e ele se arrependeu amargamente, adoeceu e nunca mais foi o mesmo. Em alguns momentos... Às vezes, a gente pensa em desistir. Eu acho que você já deve ter pensado. Sim. Eu acho que quantas vezes você deve ter tomado ir pro meio do mato e falar, já tenho o que eu preciso, eu não preciso mais passar por isso. É sobre isso. Eu passo por isso todos os dias. Às vezes eu falo, gente, pra que isso? Pra que eu tô mexendo com isso? Se eu ficar quietinha lá dentro da minha casa, já dá like já. Mas existe um chamado. Aí, você encontra uma pessoa na rua... Por exemplo, como eu encontrei outro dia, que disse assim, eu faço quimioterapia assistindo o episódio que você fez com o Vilela. Toda semana, e eu só suporto a quimio porque eu fico assistindo aquele episódio. Doutora, dá tanto enjoo, mas eu fico ouvindo você, e aí eu ouço os outros episódios do Inteligência Limitada, é o que tá me fazendo dar conta de fazer a quimioterapia. Aí você respira e fala, cara, é por isso que eu vou continuar. Não são pelos que metem o pau, não é pelo hater, não é pelo cara chato pra caramba, que fala merda sobre a gente, que a gente não precisa ouvir. Outro dia eu falei isso, eu ouço coisas que minha mãe e meu pai nunca falaram pra mim. Pois é. E que eu não preciso ouvir, que eu tenho certeza que você também não precisa. Mas aí, de repente, vem alguém e diz uma coisa dessa. Vem alguém e diz, eu tava pensando em suicidar. E eu ouvi aquilo que você disse, fez toda a diferença. Entretenimento de qualidade. Aí você fala, cara, eu vou seguir mais um tiquinho. Eu vou mais um pouquinho. E aí, a gente segue. Muito obrigado por estar aqui conosco. Sua participação é essencial pra gente. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo encontro!